Então fala você ligado aqui no canal Vasco Connection, mais um vídeo. Ó, gente, tem muita gente assistindo o vídeo aqui, tá esquecendo de se inscrever, hein? Clica uma vez aqui embaixo, se inscreve no canal, deixe o seu like também, que é muito importante pra gente aqui, é tudo de graça, tá certo? Então vai lá, se inscreve aí agora, vai lá, se inscreve aí, deixa o like e habilite o sino das notificações. Aqui, tem contrato assinado com o Vasco, aporte milionário, reforço contra o Curitiba e muito mais, hein? Fica atento aí, ligado, vamos falar sobre isso agora aqui no canal. Bom, gente, antes, uma excelente semana para todos vocês aí, Deus abençoe. Né? Pega o link do vídeo aí, já vai compartilhando com geral aí, chegando a 105 mil inscritos aqui. Contrato assinado no Vasco. Bom, gente, o Vasco vai receber nesse momento, tá? Durante essa semana, 2 aportes, tá? Financeiros milionários. Mais de 120 milhões da 777, que é o segundo aporte dentro dessa temporada, né? Então a 777 vem cumprindo o contrato dela com o Vasco, tanto no pagamento das dívidas, quanto nos investimentos, nos aportes, beleza? Então, não fosse isso, não sei o que seria do Vasco. Segundo assunto, tá? Contrato com a PixBet, entrando no cofre do clube, e também mais um contrato de apoio, né, de patrocínio do Vasco ali com placas de publicidade, né, da Brax. Pode render o Vasco aí mais de 140 milhões de reais. Ou seja, esse ano, o Vasco faturou, e eu não estou contando com bilheteria aqui, estou falando com os patrocínios milionários, tá? Com esses contratos assinados aí, tem contrato assinado para isso, e você precisa ficar atento e ligado, não só nos vídeos, mas nas informações também. Gente, mais de 700 milhões no cofre do clube. Aí você vai falar, Eduardo, lá atrás houve alguns atrasos e tal, agora o Lúcio Barbosa chegou para, enfim, corrigir essa situação. Gente, lá atrás a administração foi um pavor com o Luiz Melo, certo? Ponto. Esquece. São águas passadas. Pensando daqui para frente, o Vasco está em dia com tudo. Agora o Vasco vai pagar o São Paulo, ao Belgrano, clubes que ainda deve, né, que o Lúcio Barbosa vai cumprir. Na verdade, o Lúcio Barbosa vai cumprir o que o Luiz Melo não cumpriu. Vai fazer o que o Luiz Melo não fez. Hoje, durante o dia, vamos falar mais um pouco sobre isso, tá certo? Então, realmente, contrato assinado, investimentos milionários dentro do Vasco, e isso tem que ser exaltado. Depois de muitos anos, as coisas voltam a acontecer financeiramente dentro do nosso gigante da colina. Desculpa. Bom, além disso tudo, né, agora vamos mudar aqui, falar sobre jogo, falar sobre essas questões aí envolvendo reforços contra a equipe do Curitiba. Quinta-feira agora, mais uma transmissão aqui do canal, então se inscreve aí, porque realmente vale muito a pena, tá certo? Então, outra questão aqui, gente, aí vocês, só para finalizar esse assunto do dinheiro, eu vou falar sobre mais um pouco sobre isso na live daqui a pouco e também no vídeo. Gente, com essa grana toda dentro do cofre do clube, é óbvio que o Vasco já começou o planejamento para 2024, tá? Ontem eu apurei algumas informações e tive essa resposta. Planejamento 2024 já começou, tá? Planejamento de Série A, planejamento de gigante, nós somos gigantes, tá certo? Então, vamos ficar atento, vamos ficar ligados nessas informações, são realmente informações contundentes. Agora, virando a chavinha, vamos falar desse jogo contra a equipe do Curitiba. O Vasco tem realmente uma boa sequência de jogos e a gente precisa realmente colocar esse assunto na mesa para a gente entender melhor. Eu acho que a torcida do Vasco já está olhando e fala, opa, vamos sair da zona de rebaixamento. Aonde que esse time pode chegar ainda nesse Campeonato Brasileiro? Libertadores? Sul-Americana? Comente aqui embaixo, tá certo? O futebol é outro, né? O padrão do time é outro, é evidente, né? Vamos lá, Gabriel Peck, vou falar sobre esse jogador que realmente vem se destacando com a camisa do Vasco, falar sobre os números, né? Esse ano ele jogou 34 jogos, né? Ele marcou 11 gols e deu 3 assistências. O Gabriel Peck foi o jogador que mais deu pontos para o Vasco no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Carioca, enfim, ajudou na Copa do Brasil e tudo mais, tá? A informação do jogo
do confronto Vasco e Fluminense no Campeonato Brasileiro, tá? Foram 4 pontos, um empate e uma vitória do Vasco, né? Freguesia em dia, Fluminense. Eles estão boladinhos, então freguesia em dia e foi goleada assim, 4-2 é goleada. Se fosse ao contrário, gente, ontem eu fiquei assim, se fosse ao contrário, o Fluminense goleia o Vasco no estádio Newton Santos. Não, Vasco goleia o Fluminense no estádio Newton Santos, tá? Podem chorar. Sobre a camisa 3 do Vasco também, tá? Ontem eu não comentei. Linda camisa, parabéns aos envolvidos, camisa top demais, em homenagem aos camisas negras. É realmente a camisa espetacular. Daqui uns dias eu compro uma e gravo para vocês aqui, tá? Vamos lá. Falar sobre o nosso próximo adversário, Curitiba, tá? Que vem de uma sequência negativa absurda, né? Próximo adversário do Vasco, Curitiba, vem de uma sequência de 6 derrotas consecutivas, né? E 18 gols sofridos. Eduardo, isso entra em campo? Não. O campo é 11 contra 11. Curitiba, eu prego respeito, né, com os adversários. Curitiba é uma equipe chata, a gente precisa ficar atento e ligado, né? Então, assim, não tem grandes jogadores, mas é o Vasco do outro lado. Então, se o Vasco entrar firme, focado, dentro de São Januário, claro que dá para vencer, sem hipocrisia, né? O Vasco é muito superior, tecnicamente, à equipe do Curitiba. Agora, tem que continuar jogando firme, jogando sério, que aí, ó, 5 pontos, vira 2, para sair da zona da confusão, tá certo? Tá aqui, o Vasco foi o único clube do Rio a vencer na rodada, né? Já que o Flamengo tomou a paulada ontem do primeiro jogo da final da Copa do Brasil para São Paulo. O Vasco venceu o Fluminense e o Botafogo perdeu para a equipe do Atlético Mineiro, né? Lá na Arena MRV. Enfim, falando aqui agora sobre o Praxedes, é um assunto realmente que eu estava até ansioso para comentar. Gente, quando o Praxedes chegou no Vasco, esses jogadores chegaram debaixo de muita desconfiança. Isso é fato, é evidente, sem história, sem mais, sem caô, sem tererê. Essa é que é a grande verdade. Dito isso, o Praxedes hoje, o Vasco teria que fazer um investimento aí de cerca de 30 milhões de reais, vai. Aí eu quero o seu comentário. Por quê? Na minha opinião, vale, tá? Eu acho que o jogador que entra em campo com a camisa do Vasco e dá resultado, né, que realmente, comecei a virar a chave, tá jogando bola, tá fazendo gol, tá dando passe, vale. E não vale é você pagar 100 mil, 200 mil para jogador que não dá resultado. Ano passado passamos por isso. E tivemos que pagar esses jogadores. É óbvio. Assinou o contrato, tem que pagar. Mas eu vou falar um negócio para vocês aqui. O Praxedes é um jogador que, Eduardo, não vinha sendo aproveitado lá no Red Bull Bragantino. Quem trabalhava no Red Bull Bragantino era o Maurício Barbieri. Ele foi contratado pelo Vasco e todos os jogadores que foram contratados nessa segunda janela passam por uma análise do técnico Ramon Dias. E isso é muito importante, na minha opinião. Isso é muito legal, na minha opinião. Por quê? O treinador mostra que ele não participa só do treino e do campo. Ele escolhe os jogadores também. Ele diz o sim e o não. Vai contratar sim ou não. Essa é que é a grande verdade nesse momento. Então, gente, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Acho que o Vasco está fazendo um excelente trabalho, fez, né, principalmente agora, nesse segundo turno, tá, de Campeonato Brasileiro, na segunda janela, e daqui para frente, a gente precisa não ficar, entrou no mundo ilusório porque venceu o Fluminense, não. Primeiro que vencer do Fluminense é normal pra gente. É assim que a gente precisa pensar, vencer do Fluminense é normal. Agora, precisamos vencer outras equipes, sair dessa situação do Campeonato Brasileiro, aí sim fazer o que comentamos aqui no início do vídeo, pensar na parte de cima da tabela, pensar numa Sul-Americana, pelo menos uma competição internacional para ajudar, né? Tipo a marca Vasco da Gama, somos acostumados com isso, né? E mudar, virar de vez essa chave, tá certo? Gente, daqui a pouco tem vídeo, mais informações, se inscreve aí, vamos com tudo, é uma semana cheia, semana de jogo, né? E assim, eu acho que até segunda-feira, que é o segundo jogo, é o jogo atrasado contra o América Mineiro lá em Minas, viajo para Minas Gerais. Vamos jogar aqui no Rio de Janeiro contra a equipe do Curitiba, depois contra a equipe
do América Mineiro nesse jogo atrasado. Eu acho que é terça-feira que vem, se Deus quiser, o Vasco está fora da zona de rebaixamento. Eduardo, tá sonhando alto? Não, tô pensando positivo, tá? Pensando positivo. Penso sonhando, e se tiver que sonhar alto também eu sonho, sabe? Eu não sou pessimista, não gosto do pessimista, não gosto de gente assim e procuro ser diferente. Agora é o momento de acreditar, de respirar a nossa instituição, tá certo? Vasco é para quem acredita. Um beijo no coração de todos e saudações vascaínas.